Otacílio Batista foi um dos maiores repentistas do Brasil. Se vivo fosse, estaria completando 100 anos, agora em 2023. E para comemorar essa data, o seu neto Sandino, patriota, fez um livro que vai ser lançado agora em setembro, final de setembro, contando a história. Ele mergulhou em todo o passado, né? Não só na obra dele, mas também nas questões pessoais, e transformou isso numa grande biografia que com certeza vai contemplar, né, quem conheceu esse mestre que tanto nos faz falta e que é um representante da cultura popular brasileira. E hoje, para conversar aqui comigo, os dois filhos dele, Fernando Patriota e Zé Patriota, eles também participaram ajudaram, né, na construção desse livro, dessa biografia. E aí é uma grande alegria estar recebendo vocês aqui no Nossa Gente, viu? Fernando, tanto você como Zé, e falar um pouquinho de Otacílio, esse mestre, né, que realmente eu me lembro, por exemplo, eu ainda na adolescência, eu vi várias cantorias de Otacílio. Essa semana eu entrevistei aqui Oliveira de Panelas, e Oliveira estava dizendo que Otacílio foi um dos responsáveis de trazê-lo para aqui, para Paraíba, né? E fizeram uma dupla por muito tempo. Isso é gratificante demais. Exatamente. Então, antes de tudo, prazer estar aqui no programa Nossa Gente, prazer conversar com o Fuba. Fuba é um cara que ele trabalha em várias frentes, vem trabalhando cultura, política, no campo das ideias. Fuba é sem rasgação de seda, sem nada, Fuba é um expoente aqui da cultura, que é um prazer a gente poder estar compartilhando esse espaço aqui com seus telespectadores. Então, realmente, o Sandino Patriota fez um trabalho realmente, confesso, não li o livro ainda, o livro vai ser lançado no dia 28 de setembro, durante o 17º tributo ao Otacílio Batista. Você já está no 17º tributo? Tributo. A gente só parou na pandemia, na verdade. Na verdade, porque papai, o tributo é em homenagem à memória, à obra e a obra de Otacílio Batista, que papai morreu em 2003, justamente no dia do aniversário de João Pessoa, da capital paraibana, dia 5 de agosto. E a partir daí, no ano seguinte, 2004, a gente já inicia o tributo a Otacílio Batista. O nome do tributo leva A Poesia Vive, em homenagem justamente a todo o legado poético que Otacílio Batista nos deixou, né? Tanto para o segmento dos poetas populares como para a sociedade de modo geral. Mas voltando à questão do livro, então a biografia Otacílio Batista, A Poesia Vive, vem realmente coroar o 17º tributo ao Otacílio Batista, que acontece dia 28 de setembro aqui no Bessa Grill, na Orla do Bessa, em homenagem ao centenário de nascimento de Otacílio Batista. Então, é uma data marcante. Marcante mesmo. E dentro desse tributo, além desse viés do lançamento da biografia, temos toda uma programação musical muito interessante, muito boa, com cantoria de viola, que traz Oliveira de Panelas, traz Antônio Costa, Edmilson Ferreira, música, que tem a participação de José Patriota, poeta José Patriota, Silvia Patriota, uma das filhas de Otacílio Batista, Naldinho Freire, que está comandando essa questão musical, o lado musical digamos assim, as técnicas, né? Você é o músico, você entende o que eu estou falando perfeitamente. Organizando os arranjos, organizando todo esse aparato que, para levar ao público, é realmente um espetáculo de qualidade. Então, que maravilha isso, que maravilha. Fernando, me diz uma coisa, essa iniciativa partiu de Sandino, de fazer essa pesquisa, ou foi uma coisa coletiva da família e Sandino foi o responsável para... Não, na verdade foi o seguinte, a ideia da biografia sempre permeou assim na família, né? Porque a gente sabe que papai sempre merecia e merece ter registrado no livro o legado cultural que ele tem. Então, a gente sempre trabalhou essa possibilidade e Sandino encampou, tem o pós-fácio do livro é meu, né? O prefácio é do poeta Edmilson Ferreira, a orelha também do poeta e genro de Otacílio Batista, Cleudo Chaves Júnior, cearense. E essa ideia sempre esteve ali na nossa família. E Sandino pega essa ideia,
materializa em livro e sai, nasce ele é que é um professor de letras, né? Exatamente. Filósofo. Também. E um abraço para o Sandino, que está em Paris, lá, que está vindo para o tributo. Mas ele está chegando aí. Está chegando. Ótimo. Vai ser muito bacana, o evento vai ser muito bacana. A editora está saindo. Editora Edras, de São Paulo. Certo. O livro, salvo engano, tem mais de 260 páginas, né? Muito bem trabalhado, muito bem pesquisado. Fotografias também. Me parece, Fuba, que não é ilustrado. Me parece. Eu confesso que eu não vi o miolo do livro, não. Não tive acesso. É a história mesmo. É a história. Ele foi a possibilidade de você mergulhar na história Exatamente. de Otacílio. Onde ele nasceu, a sua formação, não é? A família de papai tinha muitos cantadores e cantadoras. Não é? Já existia. Então ele vai buscar toda essa história de papai, como ele chega em João Pessoa, como ele chega em Fortaleza, como ele desenvolve todo esse campo e o nome que ele consegue ter, o porquê do nome que ele consegue alcançar. Ele conseguiu um legado, bicho, ele é conhecido nacionalmente. Nacionalmente, é verdade. Nacionalmente, é uma pessoa que deixou um legado realmente, sem dúvida, dos mais primorosos. É uma obra para estar na prateleira, de quem gosta e até não gosta, para descobrir um pouco do mundo, ou muito do mundo da cantoria de viola e da poesia popular. Que maravilha. E nós vamos estar lá também, Fuba. Tive o prazer de estar aqui na presença também do grande artista Fuba, que eu sou seu fã de carteirinha, né? E, inclusive, li seu livro, que gostei imensamente. E, inclusive, indico para os leitores aí. Bem, Fuba, o caso é o seguinte, eu passei 25 anos da minha vida viajando com meu pai, né? Pelo mundo afora, e conheci vários artistas, e desde pequeno que eu tive uma facilidade muito grande de decorar. Então me apresentava nos intervalos da cantoria declamando. Ele não queria que nenhum de nós fosse cantador, porque sofria muito cantador e ele não queria. Aí registrei muitas passagens bonitas, coisas engraçadas, né? Que vai ser contada lá num dia. Eu vou cantar também, declamar as coisas dele e todas as canções apresentadas. Vai ser dele, exceção de uma que eu vou estar cantando, que é de João Linhares. Que João Linhares foi quem produziu todo o lado musical do CD, né? Que é todas as canções do meu pai e os arranjos foi de João Linhares. Mais uma delas, para você ter uma ideia, teve uma vez que o carro quebrou, a gente teve que viajar de ônibus. E a apresentação era em Fortaleza. E o ônibus só sai daqui à noite para Fortaleza. Quando o velho ficou na fila para comprar as passagens, aí ele botou a mão e disse, 2 passagens para Fortaleza. A moça olhou e disse, o senhor quer ir que de lado do ônibus? Ele disse, do lado de dentro. Porque ela pergunta, porque é do lado do motorista ou do lado, né? Aí também tem outras passagens, né? Vou estar lá declamando o poema que ele fez para Damião, que cismou de dar do papo um jegue, que foi uma confusão da porra. O papo não tem como levar esse jegue, vai sujar o Cavaticano todo. E tal, Damião fez uma greve, subiu até numa antena lá no Valentina, e ficou lá fazendo uma greve em cima dessa antena e tal. E meu pai, um dos versos que está lá, que ele disse, o jumento é o símbolo da pobreza, animal que figura no evangelho, comedor de mulambe, pau pé velho, ao seu dono ele dá pouca despesa. Pensador, preguiçoso, paciente, foi amigo do filho de Jeová, hoje serve de carne de jabá nas cozinhas mais ricas do Oriente. Traz o jegue no lombo a cruz da morte, o sinal do menino de Belém. Jesus quis visitar Jerusalém, o jumento civil e de transporte. No Brasil, o jumento teve a sorte de ser presente do Papa no santo nome. Vai comer do que pouca gente come, engordar nos quintais italianos e seus irmãos no Brasil passando fome. Aí são uns 15 versos, né? Inclusive eu trouxe isso aqui, eu vou passar para você, é uma lembrançazinha que estava... Um cordelzinho. Porque os livros dele praticamente todos esgotados, né? Isso aí é um cordel que ele disse que ele é só na parte de é humor, né, Zé? É humor. Aqui é só humor, né? Só humor. Aliás, ele tinha muito disso, né? O Otacílio tinha esse lado, assim, do humor muito enraizado nele. É verdade. Tinha os motes dele que eram fantásticos, né? Tinha os motes deles que eram fantásticos. E meu pai não deixou de fumar, quando ele soube que era impertência, ele deixou de fumar. E quando o Zé Ramalho foi musicar a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, chamou meu pai para ir lá na casa dele, aqui no Cabranco, na época, e eu era o motorista particular dele, e foi daqui do Brisamar, foi eu e meu pai, e lá de Cristo Oliveira foi convidado também para ouvir a música. Mas antes de apresentar a música, Zé Ramalho acendeu um cigarro e ficou rodando lá. Quando chegou, o velho não fuma, né? Quando chegou, não fumo não e tal. Aí
Quando chegamos em casa, minha mãe foi e disse: Seu Otacílio, como é que foi lá a música? Ele disse: a música vai ser um sucesso. Agora Zé Ramalho acendeu um cigarro. Aí você fumou, ele disse: eu não, mas Oliveira. Ele botava tudo na culpa em Oliveira, entendeu? Botava tudo na culpa em Oliveira. E Oliveira também não fumava mama, era só brincadeira. Eu sei, Era só ele era um gaiato. Era gaiato, ele engaiato. Otacílio sempre foi bicho desse jeito, né? Inclusive, nesse livro aí, tem um verso que diz: fui vaqueiro dos bichos de Noé, capataz da fazenda de Abraão, numa guerra romana com Sansão, derrotei com simples pontapé. Da cidade de Gaza a Nazaré, algemei os ladrões de Barrabás. E a pedido da mãe de Satanás, um ateu foi santificado em Roma pelo um velho devasso de Sodoma. O que é que me falta fazer mais? São coisas absurdas, entendeu? Que ele bota aí. Enfim, não, é fantástico. Tem um martelo dele, não sei se me lembra aqui: eu não temo perder-me no deserto, sem destino. Você lembra disso? Eu sei, isso aí eu não tenho, eu conheço, mas não tenho esse decorado. Eu não temo perder-me no deserto, sem destino, sem raio, sem comida. No maior dos horrores desta vida, vendo o tigre faminto assim por perto. Ainda mais o leão boquiaberto, a julgar que meu corpo nele cabe. Eu não temo que o mundo se acabe, que o diabo dos infernos me apareça. Eu não temo um vulcão na minha cabeça, só temo cantar com quem não sabe. Tem um com o Diniz, que está no CD dele, muito bom, que gravado na TV Cultura, 1973, em São Paulo. Otacílio Batista, Diniz Vitorino. Além de eles soltarem os versos lá nos estúdios, né? Eles dão uma aula de cantoria. Eles ensinam basicamente as grades das estrofes, cestilha. Sim. E tal. Aí papai começa e diz: vamos, quando eu canto o martelo, o mar se agita, o portão do improviso se escancara. A poesia dos anjos mostra a cara e vem ao mundo fazer uma visita. Manuel Clementino ressuscita por decreto de Cristo soberano. Josué, serrador, mestre romano, Pirual, Gulino e Catingueira batem palmas me ouvindo a noite inteira quando eu canto Martelo Alagoano. É bonito, isso é muito bonito. É bonito. Muito aí ele tem, e papai tinha como é que se diz? Ele se alimentava muito, digamos assim, do ponto de vista de compor os seus versos de improviso, muito dessa questão bíblica. Ele lia muita Bíblia, né? Ele lia muitas, aquelas antigas enciclopédias que tinha. É como se fosse o Google da época. O Delta LaRousse, tudo isso. Aqueles almanacs que saíam, almanac Abril, o papai lia muito aquilo. A questão da geografia, ele conhecia tudo. Ele se atualizava, era uma coisa impressionante. Se você perguntasse que país e que capital, ele dizia: o país é capital. Então, quando ele chegava isso para trazer para a cantoria, muitos cantadores às vezes até evitavam cantar com o papai. Isso aí, eu já vi algumas vezes até nos congressos, porque Otacílio Batista, a turma ficava meio assim. Ele pegava o verso e quando ele começava, ele ia embora, em todas as modalidades. Teve eu não sei se foi aqui nesse seu programa, acredito que sim, que alguém foi indagado sobre os congressos de cantadores. E em algum momento não ficou meio assim, balanceado para responder. Os congressos de cantadores pararam. Papai, Otacílio Batista, foi o cantador, o artista que mais incentivou os congressos de cantadores, inclusive realizados no Teatro Santa Rosa. Exatamente. E o Teatro Santa Rosa era lotado. O Teatro Santa Rosa era simplesmente lotado. Tanto no primeiro, as cadeiras de baixo e Fernando, o primeiro andar do espaço Então seu pai, na verdade, ele foi um dos responsáveis de montar esses congressos. Com certeza, isso sem dúvida. Quer dizer, depois da morte dele, a coisa foi afracando, né? Foi, caiu muito. Fuba, quando eu falo em Otacílio Batista, sem qualquer tipo de dúvida, ele transcende esse lado do cantador puro, seco da cantoria de viola. O papai, ele foi promoveu a cantoria de viola em suas várias vertentes, divulgou não só aqui no Brasil, foi para Cuba, foi para Europa, foi para Argentina, foi para Bolívia, levando não só ele. Olha, aconteceu uma coisa interessante, que saiu numa matéria muito boa, no início dos anos 80, ali meados dos anos 80, né? Na revista Veja, uma matéria especial, o papai pegou um ônibus, isso aí ficou marcado na minha cabeça, eu li essa matéria. Papai pegou um ônibus e colocou nesse ônibus 20 duplas de cantadores e cantadores. Não chegou a ser capa não. Foi uma matéria cantadores e cantadoras e colocou dentro de um ônibus patrocinado pelo governo do estado da Paraíba na época e cruzou o país inteiro
norte a sul, leste a oeste. Fazendo cantoria de estado em estado, cara. Olha que coisa. Tu tá entendendo? Onde é que você vê isso mais, cara? Não tem mais. E outra passagem. Raramente você vê isso. Fernando? Diga aí, Zé. O velho, ele teve um programa na Rádio Tabajara durante 27 anos. Ele também trabalhou na Rádio Tabajara. Trabalhou. Ao som da viola. Pois espera um pouquinho que você vai falar desse assunto já, depois que a gente voltar aqui. É só um minutinho. Daqui a pouco a gente volta. Com Fernanda e com Zé Patriota, os filhos de Otacílio, né, que está trazendo aqui para nós essa novidade maravilhosa, que é um livro sobre a história desse grande mestre da cultura popular. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Voltando, nossa gente aqui voltando com essas duas feras, Fernando Patriota, Zé Patriota, filhos de Otacílio Batista, grande repentista que levou o nome da Paraíba para o Brasil inteiro e para o mundo também, viu, gente? A gente estava falando aqui agora há pouco que ele teve um programa na Rádio Tabajara, não é isso? Exatamente. Esse programa, ele teve lá, passou 27 anos apresentando o programa Ao Som da Viola, juntamente com outros cantadores, com o saudoso Clodomiro Paz, que foi uma pessoa que ajudou muito ele aqui em João Pessoa. Aí depois, lá pra frente, veio Oliveira, Diniz Vitorino participou também, né? Daldeto Bandeira. Ivanildo Villanova já é outra geração, né? Ivanildo é mais novo do que meu pai, embora tenha cantado também com meu pai, né? Sim. Mas ele é de uma geração... Ele é da geração de Oliveira, né? Ele é da geração de Oliveira, né? Aí, durante essa programação do meu pai,
apareceu um diretor de programação que queria tirar o programa de 5 horas da tarde e botar para 3h30 da manhã. Aí ia quebrar, e o velho disse, não, assim não. Nessa época o governador era Tarcísio de Miranda Buriti, governador biônico, que depois se candidataria e ganhar. E gostava muito de cantoria. Aí meu pai disse, não, eu vou falar com o Buriti. Né? O governador gosta muito de cantoria, marcou a audiência, conseguiu, né? Chegou lá e disse, só Tarcísio, quem é que tá vendo? Ele disse, não, o diretor tá querendo tirar o programa do horário que a gente gosta, que é 5 horas da tarde. Que não atrapalha nossas viagens, não sei o que e tal, de jeito nenhum. O programa fica 5 horas da tarde e acabou. Pode botar, a gente, se não tem, a gente tira, tá autorizado. Agora tu faça um verso que eu estou pensando em candidatar. Ele sabe ele disse, não sei ainda. Aí ficou difícil, aí meu pai fez esse verso, disse, Paraíba deixou de ser pequena, é bonita, atraente, tão moderna, já que um homem sem ódio lhe governa, conduzi-lo ao Senado vale a pena. O seu nome cresceu de cena em cena, secretário e depois governador, e o que o povo badala por aqui é fazer de Tarcísio Buriti deputado ministro ou senador. Tudo. Agora, chegou numa oportunidade que foram 2 edições na Tabajara, 5 da manhã e 5 da tarde. Foi considerado um dos programas de maior audiência até hoje da Rádio Tabajara. Olha só, né, bicho? Aí de repente acaba um negócio desse, né? Acaba. Quer dizer, o Tarcísio foi responsável de fazer os congressos na Paraíba de cantadores, que era Teatro do Santa Rosa lotado, tinha esse programa que todo mundo gostava, e de repente a gente vê assim... É uma coisa a ser discutida, hein, Fu? É uma coisa a ser discutida. Debater isso aí. Debater. Você é um cara como fomentador de cultura também. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Mas então... Sim. Aí, outra coisa também, Fuba, porque essas viagens que eu 25 anos, né, não é 25 Você dias, acompanhou né? muito, eu acompanhei e conheci vários artistas famosos, inclusive Luiz Gonzaga, viajamos no mesmo carro, né? Eu Luiz Gonzaga, meu pai. Quando tinha programação que Luiz Gonzaga estava no meio, ele só queria ir no carro com meu pai, que era um Dodge Polara, né? Aquele Dodge Polara. Isso aí, Polara. Aí meu pai tinha um negócio de querer controlar as marchas do carro. Ele dizia, a quarta só na estrada, a quarta só na estrada, só na estrada. Aí eu disse, já passou a quarta aí, só tá assim, deixa o menino passar as marchas de Luiz Gonzaga, né? Era um negócio muito engraçado. Mas aí... Você, só abrindo parênteses, você é o filho mais velho dele? Não. Tem o Raimundo, que é o... Raimundo, lá em casa são 11 irmãos, 11. Nossa Senhora. 9 vivos. 9 morreram. Bicho ainda... Eu só ia em casa para fazer... Além de fazer bastante verso, foi bastante filho. Apelo ao Papa que você declamou, Luiz Gonzaga gravou. Não, Papo e o Jeg. Luiz Gonzaga gravou o Papo e o Jeg. Diz aí pra gente. O jumento, esse o próprio Gélio em ritmo de forró. O jumento é o símbolo da pobreza, animal que figura no evangelho. Comedor de mulambo e papel velho, ao seu dono ele dá pouca despesa. Luiz Gonzaga gravou isso aí. Mas aí, quando após essas viagens, meu pai deixa beber numa determinada cantoria no sítio, um senhor bebendo, um senhor de 82 anos. Ele parou de beber por quê? Pressão, quando ele viu a pressão alta, ele ficou com medo. Ficou com medo, né? Ele foi um exagero que dava para ele continuar tomando. Aí... Aí o senhor de 82 anos, no intervalo da cantoria, insiste para ele beber. Ele disse, não, meu senhor, não deixei, que eu tenho pressão alta, eu não bebo mais. Não, mas olha, eu tenho 82 anos, eu bebo e fumo, e chego em casa ainda dou 7. Aí o velho ficou admirado. 7 conta de mentiroso. Quando a cantoria recomeçou, o senhor que disse isso estava mesmo na mesa da frente assim. Aí meu pai olhou para ele e disse, o homem velho esmorece assim que a noite aparece, se deita e faz uma prece lá no canto de parede. Meia-noite se levanta com secura na garganta, pega um canecão de frande, vai num pote e mata a sede, solta 7 peidos grandes e volta cagado para ele. É fantástico. Os versos dele eram muito engraçados. Muito engraçado. Ele tinha essa parte humorística que era muito forte nele. E outra coisa, ele era tão engraçado que se ele chegasse, ele chegou em casa um dia e tinha um cara, estava começando a chover, e na calçada lá de casa tinha uma árvore. E um cara de paletó ficou debaixo da árvore. Quando ele fez assim com o carro, aí baixou o vidro e disse, não quero comprar nada. Já foi dizendo pro cara. Antecipou logo. Não quero comprar nada. Ele viu um cara de paletó e achou que era um vendedor.
fantástico. Era É muita história. É muito, né? então. Essas histórias estão dentro do livro, algumas delas. Né? Porque Algumas Sandino delas, me né? entrevistou, Sandino fez uma longa entrevista comigo e eu citei um bocado de coisa engraçada que com certeza ele colocou. Ele deve ter colocado. Colocou. Colocou, né? E outra coisa, meu pai não esperava show de ninguém, que era outra coisa engraçada. Toda apresentação, ele queria ser o primeiro, né? Ele chegava para o organizador e disse, como é que tá aí? Eu vou de que hora? Ele disse, rapaz, eu estou pensando em você, porque eu estou pensando em você estar em terceiro, não terceiro, me bota primeiro. Me bota primeiro, que eu quero ir para casa. Aí teve uma vez que o show vinha logo depois, era Luiz Gonzaga, e minha mãe estava nesse dia. Aí disse, Motacílio, você vai se apresentar e não vai ver Luiz Gonzaga. Disse, Rosina, eu vim aqui para ganhar dinheiro. Viu? Então, engraçado. tudo isso, cara, tudo isso vai estar também no tributo. Né? Isso, Tudo, ótimo. canções, declamações, principalmente o CD de Silvia, que é chamado Silvia Patriota Canta Otacílio Batista nas asas do Irapuru, porque papai era conhecido como a voz do Irapuru, por ele tem uma voz muito potente e muito clara também. Então, o CD leva o nome nas asas do Irapuru e as canções desse CD vão estar no tributo ao Otacílio O Batista. nome do livro, Otacílio Batista, uma história do repente brasileiro. a história do repente brasileiro. Vai ser E- lançado lá no tributo, dia 28 de setembro. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é muito bom, cara. Aí, e o Sandino vai estar presente. Claro, também, com né? certeza, vai estar presente. E outra coisa, saiu também a agenda. Vai ter o lançamento dia 28 de setembro, no Bessa Grill, a partir das 19 horas. Aí tem também, já em Fortaleza, dia 5 de outubro, o Sim, aí lançamento. vocês vão lançar isso. Vamos, no é resto do dia Brasil. O 5. Sandino, viu, ele é filho de Heriberto Coelho, do Centro Do Centro Cultural, O pai de com Sandino Severina. É porque Heriberto foi casado com minha irmã. Ah, ele não sabia, não. E o Sandino é filho do Heriberto Coelho. que coisa legal. Que é um cara que incentiva muito a cultura também. Incentiva né? muita cultura. Aí tem a agenda, dia 28, vai ser lá, né, durante o tributo. Aí dia 5 em Fortaleza, dia 5 de outubro, e dia 7 de outubro em Tabuleiro do Norte, onde papai foi vereador, delegado, muita gente. Eu sou de Tabuleiro do Norte, José de Tabuleiro do Norte, Tabuleiro do Norte. Ceará. Ceará. Então, Quer dizer que ele nasceu lá no Ceará. não, papai é pernambucano. Ele é pernambucano. Minha mãe que é cearense. Papai é Sua mãe é pernambucano, cearense. papai nasceu na Vila Uburanas, município de Itapetim, que na época ainda pertencia a São José do Egito, Pajéu das Flores, região de Pajéu das Veio Flores. para Paraíba quando? Então, ele veio para 1977. Ele fixa a residência. A família, né? A família. Ele fixa a residência efetivamente. Mas ele já, de vez em quando, já Não, aparecia. vinha, de vez em vinha. quando. O Eu me lembro de ter visto ele até antes. Ele vinha antes. Tabajara começou em 1957. Não, eu digo fixar a residência. Então, fixar para a mim, com a residência família mesmo, em é. 77. Fixar a residência em 1977. Aí ele tem título de cidadão pessoense, tem título de cidadão paraibano. E ficou, do ponto de vista financeiro, a Paraíba para ele foi bem mais interessante, porque ele tinha mais os contatos Mais espaço, culturais, né? e mais espaço, e ali ele desenvolveu mais a sua arte e o seu lado profissional, né? Coisa boa, né, bicho? Bom demais. Bom demais mesmo, né? Quer dizer, esse baluarte da cantoria do repente brasileiro, a gente tem que dizer que ele é um dos maiores, né? Sem dúvida. A gente não pode negar isso de forma alguma, porque o Otacílio realmente fez história, influenciou bastante outras pessoas. Muitos poetas, Foi, muitos né? poetas. Duas vezes. O que eu não sabia é que a família de vocês já tinha vários cantadores. Você não Tem sabia. Lorival Dimas, Tem. né? Lorival Dimas também. Irmão, são irmão do meu pai, né? E o meu pai cantou para o Papa 2 vezes, né? Cantou 5 vezes para Roberto Carlos. A primeira vez aqui em João Pessoa e depois disso Roberto Carlos mandou passagem para ele para cantar. Pra ele lá, cantar lá na Cantou casa na dele. presença também de Erasmo Carlos, dos amigos de Dos amigos de Roberto. De Roberto. E Roberto gostava demais da cantoria do meu pai. E outra coisa, um dia, viu, José, é interessante, a gente na Rádio Tabajara tinha um programa lá de um cantador de viola, bem grandão ele. Era Severino Paulo. Severino Paulo, o que acontece? Severino Paulo disse uma coisa ao vivo no programa dele na Rádio Tabajara, que foi uma das coisas mais marcantes que eu realmente presenciei a respeito de papai, de Otacílio Batista. E foi dizer, olha, Fernando, Otacílio Batista tinha uma coisa que a gente vê muito pouco nesse segmento. Aí eu digo, qual é, Severino Paulo? O que é que de tão interessante ele tinha? Aí ele abria espaço até para os pequenos cantadores. Por exemplo, importante. ele levava as pessoas também para Incentivo, poder. né? Era. É incentivo. Incentivo, cara. Então, muitas vezes ele chegava, chegava uma cantoria, tinha um poeta popular que nem tinha tanta expressão assim,
mas ele chegava, trazia o cara ganhava a grana dele, porque é preciso você receber dinheiro para você sobreviver. E você que é artista, você sabe disso, que é difícil, cara. Muito difícil. Você viver da sua arte não é uma coisa muito fácil. Difícil. Então, ele trazia esse pessoal e muita gente reconhece. Eu e Zé, um dia a gente estava tomando cerveja ali no Cabo Branco, e a gente tomando cerveja, quem chegou foi aquele cantador que fica Foi JB. JB vive de bares, né? Quem deu esse nome a ele foi meu pai. Então, JB não falou a mesma coisa? JB chegou no meio do pessoal assim, ó, a gente na mesinha lá tomando uma cerveja, JB disse, olha aqui, ó, aqui é o filho de Otacílio, José e Fernando, o pai dele sempre nos apoiou, quer dizer, bicho... Otacílio que botou ele pra cantar. Eu acho isso muito legal. Quando as cantorias eram em sítio, né, que acontecia muito, a cantoria era à noite, mas meu pai chegava antes do almoço no sítio. Já para ficar... Já para se organizar, né? E o pessoal já sabia que ele ia. E teve uma parte lá que quando a gente chegou no terraço da casa lá, aí a dona do sítio, eu preparei uma galinha e preocupado qual é a parte da galinha que você não come de jeito nenhum. Ele disse, as penas. Aí tá certo. O resto eu como, né? Ele tem uma estirada ótima, né? A estirada dele, esse lado humorístico dele é fantástico. Essa era boa, né? Lorival também. Lorival. Lorival, eu andava muito com o Lorival também, viajava com a gente. Lorival é vivo? Ele morreu. Morreu. O Lorival, da família inteira, meu pai foi o último a morrer. Não é que morreu mais velho, não. É porque aliás, ele morreu... Lorival era mais novo. Lorival morreu com 77 mais velho, anos. Mais velho. Era mais velho. E Dimas morreu com 62. Morreu novo. Dimas foi um dos maiores cantadores do Brasil. Agora, só como ele era um cara que tinha um poder econômico muito bom, ele era professor da Universidade do Ceará, tinha colégio, era dono de colégio, então ele só cantava se ele pudesse ir a pé. Se fosse para viajar, ele disse, olha, se a cantoria for aqui em Tabuleiro, eu vou. Para outro canto, eu não vou. Então foi um gênio da cantoria também, Lorival, né? Dimas. Para você ter uma ideia, em 69... E também é irmão, né? Irmão. A Trindade Batista é chamada. Em 69, um engenheiro americano foi olhar a barragem lá de Itabuna, uma barragem que é no sítio Saco do Barro. Em 69, Dimas já falava fluentemente inglês. E esse americano foi levado para a casa de Dimas. Toda a cidade ficou no portão da casa de Dimas. E os dois falando inglês e ficava assim, ó. Como se fosse uma partida de ping-pong. Aí o presidente da Câmara chegou para Dimas e disse, Dimas, diga para ele que até as predas se encontram. Aí Dimas, deixa que eu vou fazer essa troca. Mas ele não fez cantoria em inglês, não. Aí é demais. Dimas, ele traduziu a Bíblia para cordel. Para quem não gosta de ler a Bíblia, pega o cordel, tá a Bíblia inteira, o Novo Testamento. O Otacílio chegou a escrever 11 livros. Foram 11 livros, né? 11 livros. O maior foi a Antologia Ilustrada dos Cantadores, né? Que é a Bíblia dos Cantadores. Eu tenho um deles aí, que eu não sei qual é. Mas que tem esses versos aí. Sim. Inclusive, deve ser Ria até Cair de Costa. Ria até Cair de Costa. Ria até Cair de Costa. Que tem esses versos bem mais apimentados. Bem mais apimentados. Agora, o grande livro de papai, e em parceria com o professor que também já morreu, Francisco Linhares, cearense, é Antologia Ilustrada dos Cantadores, que eu consegui lançar a terceira edição, que já está esgotada pela Universidade Federal da Paraíba, que a gente está no processo de lançar a quarta edição. Que é, ótimo. Tem que lançar. É um livro que traz o histórico da cantoria e as grades de todas as cantorias. É ilustrado, é um livro bem interessante que realmente esgotou. Ele, quando cantou lá para o Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura, né? Ele cantou na Granja do Torto. E quando ele voltou, naquela época quem ia a Brasília é como viajasse para outro planeta. Não era todo mundo que viajava para Brasília, era muito complicado, as estradas tudo de barro. E ele viajou, foi de avião porque foi cantar para o presidente e tal, mas quando ele chegou, todo mundo perguntando como era o Brasília. Ele disse, Brasília avançou demais, comércio, rádio e jornais, o progresso lhe rodeia, gritemos nas emissoras, precisamos de lavoura, trabalho e barriga cheia. Nas moradas de Cutia, cobra, tatu, pé vigia, cachorro e viado novo, onde pastava jumento, é casa do parlamento vivendo à custa do povo. Ele fez esses versos na época. Oh, coisa boa! Ei, rapaz, infelizmente nosso tempo está se esgotando, porque esse aqui é papo para a gente passar mais 2 horas, né? Vamos fazer outro. Mas depois... O evento é dia 28. Eu vou dar uma chamada ainda aí. Dia 28. 28 de setembro. De 28 de setembro, todo mundo lá no Bessa Gripe para a gente curtir. A partir das 19 horas. Das 19 horas. O 17º tributo ao Otacílio Batista, a Poesia Vive,
Vai ser muito legal, muita música, muita cantoria, muita história, muito verso, vai ser muito bacana. Vai ser uma noite mágica, sem dúvida alguma. E quando a sua presença lá, com toda certeza. Fernando, muito obrigado cara, pela presença. Valeu. Eu é que agradeço cara. imensamente, é um prazer, uma honra estar aqui na sua presença. É uma honra recebê-los, cara, vocês que fazem parte dessa família maravilhosa de Otacílio, né? E que não deixa de trazer esse legado também, né? Sim. Estamos aqui diante de dois poetas, pelo menos está recitando as coisas do pai. Obrigado. Talvez a gente tivesse sido cantador. É verdade. Como ele bloqueou, tanto que ele tinha razão, porque na própria sala de aula, quando eu era criança, que a professora dizia, vamos dizer a profissão dos pais. Vamos dizer, meu pai é farmacêutico, meu pai é comerciante. E eu ficava escondido lá. Aí eles diziam, e seu pai é o quê? Eu disse, cantador. Aí pô, todo mundo ria. Todo mundo ria. Era o bullying. Sofri bullying. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado mesmo. Nossa gente, lembrando que está sempre às 8 horas da manhã sendo transmitido também pela rádio Câmara 88.7. Se ligue também. Né, quando você for para o trabalho ali, ó, já vai escutando essas entrevistas maravilhosas que a gente tem feito com esse pessoal maravilhoso que faz parte da cultura paraibana. Beijo grande, até sexta-feira que vem.